Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe. Aguardando o pessoal entrar na live aí, né, em nome de Jesus. Né, glória a Deus. Olá, Amanda, Érica, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Seja aí sustentando vocês. Valquíria, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Meu Deus. Fala, Wagner, graça e paz, varão. Como é que você tá, querido? Seja bem-vindo, meu amado. Que alegria podemos estar aqui juntos, né, nessa live, nessa noite. Mais uma vez aí querido, usando a sua expressão aí, shalom, não é assim que você... Shalom. Glória a Deus. Poxa, que alegria, tá? Poder estar aqui com você de novo, né? Para a gente poder estar aí discutindo um tema, né, tão relevante, Forte. né? Muito, muito forte. Tão relevante para esse tempo, né? Um tempo onde a gente precisa, né, tá muito ligado, né, com Deus, né, com relação a tudo isso que a gente tem vivido, né? Porque os sinais, né, estão aí. Verdade. Então, queria pedir o pessoal que está conosco aí, né? Saudar aí o Kaique, o Vaguinho, a Silvana também eu vi passando por aí, que Deus abençoe vocês. Galera boa aí, ó. É, tem um... Érica Rocha. Um Amém. abraço, Érica. Glória a Deus. Macaí. Vai enviando um aviãozinho, irmão. Envia um aviãozinho aí, ó. Um aviãozinho profético. Vamos fazer um aviãozinho aí, vamos sair fazendo avião aí. Ajuda a gente aí a divulgar, queridos, porque esse tema é um tema muito, muito importante, né? À luz daquilo que a gente tem vivido nesse tempo, né? E a gente entende que a graça de Deus, né? Ela está sobre nós, mas nós precisamos estar atentos, né? Para aquilo que Deus deseja fazer, né, em nossas vidas, né? E eu creio que há um alerta, né, de Deus, né, para nós nesse tempo, porque muitas vezes a gente descansa, né, e relaxa na nossa caminhada de fé. E o Verdade. tempo é um tempo onde a gente precisa estar firmado, né, nas promessas do Senhor. Amém? Você pode orar para a gente poder começar, Wagner? Em nome de Jesus? Amém. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por esse momento que o Senhor estabeleceu. Não foi um mero desejo, Pai, meu ou do pastor Cristiano, mas o Verdade, Senhor Deus. gerou isso, meu Pai, em nosso espírito, para que pudéssemos, ó Pai, estar colocando em pauta, Senhor, conversando nesse tempo a respeito desse tema tão oportuno, meu Pai, do qual nós vamos tratar nessa noite, Senhor. Mas segundo a revelação, inspiração e iluminação do Teu Santo Espírito. Senhor, usa da nossa vida como porta-voz, Senhor. Usa da Aleluia. nossa vida como, meu Pai, para esse tempo, para todos que nos ouvem nessa live. Senhor, nos colocamos totalmente sensíveis à Tua voz, Amém, nos Deus. prostramos diante de Ti, inclinamos o nosso coração ao Senhor nessa hora, declaramos nossos pensamentos, nossa mente, meu Pai, totalmente cativa ao Senhor, meu Pai, nessa hora, ao Senhor Jesus Cristo, Aleluia. como o nosso bispo de nossas almas, ó Pai. Senhor, nessa hora, em nome de Cristo Jesus, Pai, fala conosco, usa os nossos lábios, não para aquilo que desejamos, mas para aquilo que o Teu Espírito, para aquilo que lhe apraz, Senhor. Deus, que venha ser, Pai, ainda que seja uma hora, mas venha ser algo, meu Pai, maravilhoso, colocar as pessoas em reflexão, porque não estamos aqui para estabelecer nada, apenas, meu Pai, despertar, ser Deus. um chocar nesse tempo, ser uma trombeta, ser uma atalaia para esse tempo, para que pessoas possam, meu Pai, durante esse período que estamos vivendo, Senhor, possamos refletir e estar vigilante para o dia do Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Cristiano, por Amém, todos Pai. aqueles que estão conosco nessa live. Meu Pai, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estabelecido esse tempo. Pai, peço a Ti nessa hora, Deus, que eu possa Em nome de resguardar de Jesus, maneira que Pai. a internet permaneça, Pai, como um canal de instrumento nesse momento, que não haja intervenção maligna, intervenção, meu Pai, de escassez da internet, nós possamos fluir, meu Pai, nesse momento, Pai, liberando, Senhor, algo que o Senhor tem construído em nós.
algo que o Senhor tem compartilhado conosco, Pai. Pai, que o meu coração, o coração do pastor Cristiano esteja alinhado ao teu coração. Em nome de Jesus. Seja o Senhor, Pai, nesse momento, Deus, o condutor dessa live, Pai. E nós oramos a Ti, já te agradecemos a dispensação do Senhor, Pai. É que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Me ouve bem, pastor? Ouço bem. Você me ouve bem, hein? Ouço bem. Amém, então. Um pouquinho baixinho, mas ouço bem. Então deixa eu aproximar um pouco mais aqui o microfone. Amém? Então, Wagner, Amém, a motivação, né, para a gente poder estar tratando desse tema é porque, segundo a minha compreensão, né, nós vivemos, né, um tempo, né, de apostasia. E, sobretudo, né, esse tempo que a gente se encontra nesse momento, ele tem um grande potencial também para poder trazer afastamento, né, das pessoas da sua busca por experiência de fé e de salvação, né? E alguns até me indagaram com relação, né, pastor, mas essa questão, né, apostasia, o que é isso, né? E a apostasia é o abandono da fé, né? É a relativização da fé, é deixar, né, a nossa fé de lado. E eu estou assim, absolutamente convicto de que, através do amparo da palavra, né, de Deus, lá em 1 Timóteo capítulo 4, e eu queria ler esse texto, 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, já está aberto. E o texto diz assim, eita glória, maravilha, tá ligado, hein, irmão? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm consciência cauterizada. Então, querido, eu entendo que assim, é uma realidade da palavra do Senhor, né? E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitas incertezas, e essas incertezas acabam, por si só, abrindo espaço para um tempo de apostasia, claro que na vida daqueles que estão, vamos por assim dizer, desavisados, abre um tempo de uma possibilidade de apostasia na vida daqueles que estão desconectados, né, da graça, desconectados, né, da presença de Deus. Então eu compreendo assim com clareza, Wagner, de que nós precisamos assim explorar nessa live um pouco da questão da apostasia, mas também das suas consequências, porque a Bíblia ela tem direcionamentos, né, com relação a isso. Mas também existem algumas dicas, né, que a própria Escritura Sagrada ela nos dá, né, para que possamos vencer, né, as tentações que tentam, né, aniquilar a nossa vida espiritual, que tentam nos levar a um tempo de apostatarmos da fé. E para isso, né, conforme o tema da live, nós precisamos ter mente blindada. Né? Precisamos ter mente blindada pelo Espírito, precisamos ter a mente blindada pela palavra, e aí eu entendo que nós precisamos ter um alinhamento, né, com a vontade de Deus. Né? Precisamos conhecer, né, a boa, a perfeita, né, e agradável vontade do Senhor. Então, como que você vê a questão da apostasia, né, no nosso tempo? Qual é a sua leitura, né, com relação a, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo de pandemia, de isolamento, onde a gente tem muito ouvido falar que Deus, ele aguarda, né, que nós possamos buscá-lo mais, mas eu tenho o seguinte pensamento, vejo que muitas pessoas estão envolvidas em suas distrações, têm se distraído demais nesse tempo. E aí eu queria te ouvir um pouco nessa direção, né? Porque a apostasia ela traz consequências,
mas ela é uma realidade presente, embora nós não queiramos, né, não fosse desejo do nosso coração, né, de que, poxa, ninguém se perdesse, né, a gente não quer isso, né, de que as pessoas se percam, mas assim, dia após dia, e aí eu acho que você também passa por isso, a gente às vezes recebe notícia, poxa, fulano de tal está desviado, pessoa que outrora foi bênção, né, na nossa jornada, pessoa que já abençoou a minha vida, que já abençoou a sua vida. Quantas pessoas que nós temos conhecimento, né, nessa direção e que acabaram apostatando da fé? Queria te ouvir um pouco, né, nessa direção aí. Bom, pastor, eu creio, o senhor como pastor, né, um pastor de ovelhas, já com um rebanho, conduzindo um rebanho, né, a gente vê o desafio após esse momento que nós estamos vivendo, porque tudo está sendo esclarecido, alguns assuntos estão sendo estão retornando para esse momento, justamente pelo fato que estamos vivendo agora de pandemia. Joel, ele vai profetizar, né, quando Joel, o pastor Rogério, ele ministrou domingo passado sobre a igreja, a respeito do profeta Joel, e nos, né, pediu que nós estivéssemos lendo sobre o livro, meditando, apesar de que 3 capítulos, muito rápido, mas de uma profunda verdade, que fala do dia do Senhor. Então, né, a igreja não será mais a mesma. Então, eu creio que esses assuntos sobre apostasia, sobre o falso profeta, sobre ensino, doutrinas, né, de demônios, isso vai ser uma nova mensagem, não é que é a nova mensagem, nós vamos retornar para esse tempo. Porque quando a gente olha para Tessalonicenses, né, Paulo, ele chega, quando na primeira epístola, Paulo, ele chega naquela localidade, ele vê que está todo mundo guardado, né, está todo mundo prosperando no ensino, está sendo fortificado. Só que agora Paulo vê uma necessidade muito grande de retornar um assunto já na segunda epístola, quando ele começa a dar mais ênfase a respeito da apostasia, a respeito dos falsos profetas, a respeito do abandono da sã doutrina. Então, Paulo começa a enviar, né, Timóteo, começa a enviar Tito, para que auxiliasse, porque Paulo possivelmente estava preso em Roma. Né, o estudioso diz que Paulo deveria estar preso em Roma. Então, Paulo envia os seus discípulos para que pudesse dar essa ênfase. A mesma coisa acontece com o Timóteo, né, que nós acabamos de ler. Na primeira carta, Paulo ele está ali fortalecendo Timóteo, ele está dando ênfase, né, dando direções a Timóteo, está lembrando das profecias, das palavras, né, de Timóteo, profetizando, trazendo um alinhamento para Timóteo. Só que na segunda carta a Timóteo, ele vai dar mais ênfase a respeito desse tempo também, porque Timóteo está debaixo de uma perseguição muito terrível e de um esfriamento muito grande, de um abandono muito grande, porque Paulo vai fazer questão de falar de alguns homens que não só apostataram da fé, mas abandonaram a ele, deixaram ele, não só pessoas, como é que eu posso dizer, que deixaram a missão junto a Paulo, mas se engajaram em outra missão, que é ser anunciadores, ser mestres de ensinos de demônio. Verdade. Não é só uma questão de apenas deixar a fé, mas agora assumir uma outra doutrina, assumir uma outra responsabilidade, que não é somente se apostatar, mas agora você ensinar algo totalmente diferente. Ao ponto do apóstolo Paulo ele dizer que lançou Alexandre salo totalmente da igreja, porque grande era o embaraço que eles estavam causando dentro da comunidade de fé. Então, o que eu penso a respeito de apostasia, aquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias de oração sobre se apostatar, apostasia. E eu destaquei, pastor, eu anotei aqui, uma das palavras que a gente pode colocar para apostasia é estar longe. Sim. Estar longe. E esse estar longe, hoje eu passei o dia todo estudando um pouco para a gente poder falar com mais autoridade do que nós estamos debatendo aqui, conversando. Só um minutinho, Wagner. Tem aqui uma pergunta aqui que está lançada, né? A Michele colocou aqui, né?
de que ela tem Michele, percebido de que esse período, que algumas pessoas começaram com muita fé e parecem que, como ainda não acabou, estão desanimados, né? Isso seria apostasia? Só para ô, poder, só para poder ah, assim dar um encaminhamento? Não, ainda não aham, é a apostasia, mas é um grande risco, é o porque primeiro, o primeiro passo, exatamente. Isso já começa, entendeu, a demonstrar sinais onde que começa a caminhar é, verdade. com, já não da mesma forma como caminhava antes, já começa a demonstrar fraqueza e isso acaba sendo presa fácil, né? Para aquilo que você acabou de falar agora há pouco, né? Para as doutrinas do engano, né? As doutrinas, né, Isso, de demônios. Então, em si mesmo, né? Essa questão desse princípio de desânimo não é uma apostasia, mas já acende, né, o sinal laranja, né, para que a gente possa ficar ligado. E ah, aí eu diria, né, depois eu tenho algumas dicas aqui no final, né, algumas dicas bíblicas amparadas, né, em versículos, para a gente poder estar orientando essas pessoas, né, sobretudo nesse tempo, porque uhum, o que ela falou é uma realidade, né? Esse é tempo verdade. acaba trazendo um certo desânimo, ok? Vamos lá Amém. então. Então, pastor, e quando a gente vai observar, estudar um pouquinho, quando Paulo está falando, dando mais ênfase a esse período, a esse tipo de mensagem, combatendo esse tipo de mensagem, a gente vê lá primeiro, a gente volta um pouquinho, né, lá em 2 Coríntios, quando ele está escrevendo, em 2 Coríntios ele vai começar a falar mais a respeito do templo do Espírito, do Sim, testemunho, ele vai falar a respeito de ser carta viva, ele vai começar a tratar de algumas características da igreja de Corinto, só que ele chega agora um momento, ele começa já vendo e percebendo o distanciamento daquela igreja do ministério dele. Quando ele ali no capítulo 10, ele vai fazer uma defesa do seu ministério, do seu apostolado. No capítulo 11, ele já vai, né, eu até anotei aqui, Paulo, ele tem, no capítulo 10, ele faz a defesa do seu apostolado, né? Ele fala que o seu apostolado é de sinais, operou maravilhas, sim. né? Ele começa a dar testemunho, fazendo a defesa do seu ministério, e logo em seguida ele vai expor as artimanhas de Satanás no capítulo 11. E ele vai dizer algo, né, muito forte, que ele diz né, que o próprio Satanás ele se faria de anjo de luz para enganar justamente quem? Os filhos da justiça, né? Para enganar aqueles que já andavam segundo a vontade e justiça de Deus, aqueles já estavam separados a Deus. Então, no capítulo 12, né, e quando chega agora o capítulo 12, Paulo vai dizer a respeito, ele está tão cansado que ele está enfrentando agora o espinho na sua carne. Ele começa a enfrentar algo agora com ele mesmo. Só que ele vai dizer, ele vai terminar dizendo o quê? Né? Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Então ele encontra, né, no meio daquele embate da sua carne com o seu espírito, ele encontra a força onde? No Senhor. Então a irmã Michele, ela falou a respeito desse tempo. Apostasia, eu creio, pelo que hoje eu estava estudando, eu creio que tudo começa pelo distanciamento, ou seja, Sim. esfriamento. Antes do distanciamento, vem o esfriamento. E Tessalonicenses, o que ocorre com o Tessalonicenses? O apóstolo Paulo vai dizer que o dia do Senhor, né, o Senhor quando será como o dia do um ladrão que vem à noite. Isso trouxe confusão. Eles trouxe confusão, porque eles já estavam vivendo na segunda agora Tessalonicenses. Em primeiro Tessalonicenses ele fala disso. Olha, se guardam, ficam vigilantes, porque o dia do Senhor será como um ladrão à noite. O ladrão vem para, né? Ninguém sabe a hora, ninguém se prontifica. Se soubesse, né? Então aquilo trouxe uma confusão, porque na segunda carta agora, eles começam a abandonar o serviço. Sim. Eles começam a abandonar a doutrina de se guardar, de se santificar, porque Paulo vem falar, vai bater muito sobre a santificação, na verdade, guardar a saúde dos ensinos, né, divinos, de Deus. Então ele começa a enfrentar, porque o povo começa a esmorecer com a notícia que Jesus ia voltar. E o povo começa a achar que Jesus já até voltou. Esse dia, pastor, eu tenho observado,
né, alguns movimentos já nas redes sociais de pessoas dizendo que já abriu o selo, pessoas formadores de opiniões dizendo que já estamos no tempo do cavalo amarelo de Apocalipse, que já estamos vivendo o tempo da primeira trombeta. Então, ou seja, pessoas trazendo mensagem, né, com que essas mensagens ela vem trazer muitas vezes pânico e não vem trazer temor. Ela vem trazer um esfriamento. É o que aconteceu com os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, eles começam que, poxa, Jesus voltou, eu fiquei. Começa a ter um sentimento de que Jesus já veio e eles ficaram. Por quê? Eu fico imaginando agora pessoas que estão sempre ouvindo Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus não vai. Igual um embate que tem na internet, alguns pastores brigando entre si, que isso não está ajudando em nada no evangelho. Mas, enfim, dizendo um, né, com o outro. Então, isso não está acrescentando o evangelho. Né? Embatendo que... Por que essa igreja está fechada? Profetiza a cura agora. Né? Um embate de tradição com neopentecostais, Sim. pessoas... E o povo que não tem... Está no meio desse furacão, Sim. vai esmorecendo, fala, pô, será que Deus é tão... Será que Deus é dessa forma? Começa a encontrar, achar, querer culpar a Deus por esse tempo. E aí começa o esfriamento. Pessoas, como a irmã Michele falou, pessoas deixam de buscar. Porque no momento que vem a primeira onda, você já fica assustado. Né? Eu lembro de algumas vezes que eu fui à praia, no primeiro caixote você fica assustado. No segundo você já está mais, né? Você já está mais esperto. No terceiro você já está meio abusado e assim por diante. Até quando você vai ver, perdeu o controle da situação. Então, esse tempo, infelizmente, está revelando pessoas um esfriamento. Um esfriamento. Não só porque elas ainda estão nos ensinamentos de demônios. Elas ainda não estão nos ensinamentos de demônios. Mas está caminhando para aceitar esses ensinamentos. Está abrindo a porta. Porque você está esfriando. E na medida que você esfria, né, você logo se distancia, porque aquilo fica inviável para você, fica estragável. Então, ou seja, só que a gente olha para a Bíblia, apostasia, quando a gente olha para a Bíblia, muitas vezes, essa palavra grega, ela tem algumas dificuldades de interpretação por causa de momentos e de contexto. Momentos e contexto. E você observa que os ensinamentos de demônios não se tratava, não era apostasia, não era só o fato de uma geografia, de mudar de lugar. Então, muitas vezes as pessoas estavam desfrutando de apostasia dentro do mesmo ambiente. Sim. Porque você vê que o apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele está falando de pessoas que estavam no contexto com ele. Pessoas que não botaram uma igreja do lado. Eram pessoas que estavam querendo estabelecer uma outra verdade dentro do próprio contexto, dentro da própria comunidade. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa se esfria e se distancia mesmo estando dentro do templo. A pessoa, vou repetir, a pessoa se esfria e se distancia da fé do Senhor, mesmo estando na comunidade, mesmo estando no livro de hall de membros, mesmo participando da atividade de culto. Por quê? Ela já está tão fria e tão distante que ela não percebe. E o Senhor leu a passagem que fala do homens de mente cauterizada. E eu fui buscar sobre o cautério. O cautério, muitos anos atrás, antigamente, é quando alguém tinha uma ferida, pegava aquele ferro em cima daquela para não dar infecções, alguma coisa, em cima daquela ferida, colocava aquele ferro quente. Eu não sei o senhor, mas quem já teve bicho de pé ou furúnculo, eu lembro da minha avó, minha falecida avó, né? A minha avó, quando uma vez eu espetei, eu tinha um bicho de pé, ela tirou, ela pegou a colher, começou a esquentar a colher no fogão. Rapaz, quando ela tirou a colher, foi em cima da onde estava aquela ferida, colocou aquela colher. Doeu na hora, mas depois não doeu mais. Cauterizou. Né? E onde eu cortava, aquilo ali já estava insensível. Então, ou seja, cauterizar é quando você é marcado por uma situação que te traz insensibilidade. Olha que doideira.
Então, muitas vezes, as pessoas não entendem o processo de Deus dentro da igreja, não entendem o porquê algumas adversidades elas estão passando, não entendem esse processo de pandemia, não busca orar para saber qual é a vontade de Deus através desse vírus, o que elas vão se atribuindo? Vão ficando ressentidas. Sim. E isso é princípio de apostasia. Vão ficando ressentidas. Aí o que acontece? Meu pastor não me liga. Então o que acontece? O meu pastor não me visita. O meu pastor não me marca numa publicação. Então ela vai criando um ressentimento. Aí quando acabar a pandemia, o que ela faz? Ela muda de igreja. Ou do contrário, ela de vez abandona a fé. E vai agora Então, se tem uma pergunta desfrutar aqui. da mesa. Opa. Tem uma pergunta aqui nessa direção. Marquei uma pergunta aí do Rodrigo, né? Querer mudar de igreja também já é indício de esfriamento? Vai lá, pode seguir. Você já estava no caminho aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cara, eu sou da opinião do seguinte: dentro do que está escrito, o fato de mudar de igreja, eu vou colocar agora a pergunta da responsabilidade, né, para o Rodrigo. Quais são as motivações do seu coração para que você mude de igreja? Quais são as motivações que estão te levando a mudar de igreja? É um propósito vivente, não está... Poxa, me fugiu a palavra, me ajuda aí, pastor. A sua internet travou um pouco. Ou A sua está internet sendo travou. um propósito do Senhor, né? Uma direção conivente, me fugiu a palavra agora, né? Não está mais propícia, não está mais favorável. Quais são as motivações? A motivação é aí que você vai encontrar. Poxa, eu estou porque não está mais legal para mim. Porque as pessoas não me amam. É porque na outra igreja eu sou abraçado. É porque na outra igreja o pastor me liga. Mas a gente não... Sabe por quê, pastor? A gente tem algumas perguntas porque temos dificuldade da resposta. Dificuldade de ouvir a resposta de Deus. Então é mais fácil atribuir a culpa ao próximo do que assumir a responsabilidade. Sim. Né? Então, o fato de mudar de igreja pode ser sim um sinal de esfriamento na fé. Porque o Deus é o mesmo. Verdade. O Deus é o mesmo. E por vezes, Wagner, deixa eu só fazer uma contribuição. Por vezes, o fundamento, né, a base, né, o desejo de se mudar de igreja, ela está em bases sentimentais. Ela está em bases emocionais, né? E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes a gente toma a decisão, né, de poder sair, né, de uma igreja, né? O que, conforme você falou, né, já pode ser um indício, né, de uma apostasia, de um início, um princípio, né, um sintoma, né, da apostasia. Por quê? Porque já não estamos mais sendo conduzidos pelo Espírito. Já começamos a nos permitir ser conduzido pelo sentimento. E aí o que acontece é que isso começa a trazer bases erradas para a nossa decisão. E aí a gente não vai tomar uma decisão que ela é fundamentada numa direção espiritual. E aí o que acontece? Os problemas que talvez aconteciam na igreja a qual, por exemplo, eu saí para poder ir para uma outra, elas vão se reproduzir. Por quê? Porque a base desse problema, né, são as minhas emoções, os meus sentimentos. Quando, na verdade, né, eu não deixei isso ser preenchido ou conduzido pelo Espírito. E aí também entram algumas questões, né? Por exemplo, a gente falar, né, sobre um tempo de apostasia, esse próprio tema que nós estamos abordando aqui hoje, as consequências, né, do abandono da fé, assim como as nossas responsabilidades com relação à nossa permanência, para um cotidiano da igreja que nós vínhamos vivendo, não era algo muito palatável.
não era algo que se digeria com tanta facilidade num meio onde as pessoas elas estavam somente querendo ouvir, não é porque você vai ser vitorioso, porque você vai conquistar, as bênçãos de Deus elas virão sobre você. É claro que Deus tem tudo isso para nós, mas Verdade. por vezes, por sermos contrariados nas nossas vontades, a gente toma algumas decisões que são equivocadas, que revelam, sim, né, os primeiros passos, né, de uma apostasia e que podem nos levar a lugares muito perigosos. E dentre esses lugares perigosos, eu só queria pegar aqui um gancho e trazer um versículo, uma passagem bíblica para a nossa reflexão. E essa passagem bíblica está lá em 2 Pedro, no capítulo 2. E aqui, né, a gente entende, né, que nessa primeira parte existe sim, né, uma atmosfera propícia, né, para a manifestação da apostasia, para que alguns apostatem da fé. Discutimos também... A palavra, eu lembrei que a palavra que eu estava lendo é conveniência. Conveniência, ok. Às vezes as pessoas estão na igreja porque é conveniente para ela. Exato. Quando acaba a conveniência, muitas vezes quer mudar. Isso é sinal também de apostasia. Com certeza. Pessoas estão buscando um estado de conveniência com aquela comunidade. E muitas vezes acaba se apostatando. Sim. Já não encontra mais aquilo que o coração humano aspira. Né? O propósito não é ser forjado. Né? Às vezes o propósito da pessoa não está ali para ser forjado. Porque eu entendo o seguinte, se eu disser que não faltou motivos para que hoje eu pudesse sair da minha comunidade de fé, eu tive vários motivos, várias razões. Mas eu procurei orar a Deus e falar, Senhor, qual é o fruto que o Senhor está gerando agora? Meu Deus. É isso Porque aí. muitas das vezes a gente observa aquela passagem, não apague o pavio que fumega, nem esmigalhe a cana quebrada. Por quê? Tem um propósito. Está fumegando, mas tem um propósito de restauração. Sim. Está quebrada, mas não pode ser esmigalhada, porque há um propósito de restauração. Então, ou seja, eu preciso entender em Deus que algumas adversidades que eu estou passando às vezes, dentro da minha própria comunidade é porque o Senhor quer me forjar algo em mim para que através de mim alcance outro. Exato. Então, eu tenho que estar sensível que eu não tenho que estar na igreja por conveniência. Eu tenho que estar na igreja por um propósito, para ser forjado, para ser consolidado. Né? Então, o esfriamento causa isso. O esfriamento, né, começa a mostrar para a gente que não está mais conveniente estar naquele ambiente. Sim. E aí, então, o que faz? O fato de mudar de igreja não é uma apostasia da fé. Não, querido, apenas você saiu do propósito, da minha apostasia. Porque Deus tinha um propósito em determinado lugar para te forjar. Porque a gente tem que entender que a apostasia não é só o fato de abandonar a fé. A apostasia também é sair do propósito de Deus. Sim. Deixar a vontade de Deus. Estar longe Principalmente. do centro da vontade de Deus. E eu compreendo, Wagner, que se eu me converti, né, na igreja metodista e permaneço nela, né, desde então. E aí eu entendi de que por que Deus me levou, né, a um processo de aceitação do Senhor Jesus como Senhor e Salvador diante das inúmeras comunidades de fé que existem em Brasil afora, que eu aceitasse Jesus na igreja metodista. Será que Deus ele não tinha um propósito comigo nessa igreja? Então hoje hoje a gente compreende, né, com clareza. Hoje, né, sou um pastor, né, dessa igreja. Mas o que acontece? Todo um processo de discipulado que forjou, entendeu, o meu caráter, que forjou a minha experiência com Deus, ela foi tida, né, ela foi estabelecida na igreja metodista. E aí, qual é o fundamento disso? É o fundamento onde Deus ele queria realmente aparar as arestas. E confesso para você, né, nem tudo foi flores. Nem tudo foi facilidade. Se fosse pela questão da conveniência, só de querer ouvir aquilo que era agradável a mim, aquilo que era bom para mim, você bem sabe, né? Quando eu vim de São Paulo, né, da Faculdade de Teologia, né, eu fui nomeado para um campo missionário, né, a primeira nomeação que eu recebi aqui no estado do Rio, eu fui nomeado para um campo missionário que fui eu e minha família. Lá não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu lembro, eu estava lá. Não é isso?
Então, assim, motivos, né? Eu creio que na nossa caminhada, sobretudo quando Deus está forjando a gente, não vai nos faltar, mas nós precisamos exatamente entender, né, de que quando Deus ele está apertando a gente, é para poder extrair o melhor. Quando ele está colocando a gente no estreito, às vezes nos levando, né, num caminho de deserto, não é para que a gente possa fugir do propósito, mas sim que a gente Exato. possa, né, buscar a Deus e entender, né, de que nós devemos entrar no propósito. Eu costumo dizer, Wagner, eu tenho dito isso ao longo dessa semana, e foi algo que foi um princípio, né, que no domingo eu tive uma clareza muito grande, né, preparando o sermão de domingo, de que quanto mais rápido nós nos rendemos, né, ao propósito, mais rápido se estabelece o processo. Isso. Pegou isso? Porque às vezes a gente fica protelando e às vezes fica trocando, né, de igreja em igreja, ou às vezes se afasta da presença de Deus, e estamos adiando um projeto de Deus na nossa vida. Tem uma mensagem que eu preguei muito tempo atrás, eu me recordo dela, eu estou falando agora, que eu lembro que o tema dela era: quanto mais vulnerável para Deus, mais Deus se revela. Forte, hein? Quanto mais vulnerável ficar para Ele, mais Ele se revela. Só que muitas vezes, quando eu ando por conveniência, eu ando por resistência. E acabo, muitas vezes, sendo cauterizado, recebendo ferros em feridas, porque a Bíblia diz o que, né? O Senhor abre a ferida e Ele mesmo fecha. Uhum. E isso, essa mensagem não ganha adeptos no domingo. A mensagem, se o senhor pregar a mensagem na live e dizer, o Senhor está abrindo essa ferida, mas Ele mesmo fechar, a live de 22 cai para 1, só vai ficar... Aí, olha só, dentro disso que você está falando, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, olha, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando assim, é uma palavra, às vezes, de complexa compreensão, né, por causa da erudição do apóstolo Paulo. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, ele está comparando, né, a um gado, a um animal, que está sendo colocado dentro do brete, e para poder vir ser marcado. Aí ele é chuchado, a expressão que eu conheço é, ele é chuchado com aquele ferrão, né, e aí ele está dizendo, olha, dura coisa para ti, quando né, Deus ele tocar, né, naquela ferida, quando Deus ele te tocar, né, naquela área que ele quer transformar na sua vida, dura coisa para você recalcitrar. É você ficar dando porrada. É você ficar... Contra o aguilhão. Contra o aguilhão, porque... Foi. Aí o que acontece? Aí ali a pessoa... Rende, chega logo e rende. Exatamente. Quanto mais rápido nos rendemos ao propósito, mais rápido vai ser o processo. E aí... É verdade. É a compreensão, né, que Deus ele quer nos revelar. Mas, Wagner, eu tenho assim uma visão, né, e a Bíblia mostra isso, de que lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e 21, nos mostra que a apostasia tem consequência. Existem consequências da apostasia. Gravíssimas. Ninguém abandona Deus, né? E fica isento. E fica isento. Eu nunca vi, de verdade, Wagner, alguém que abandonou o Senhor, que apostatou da fé e que tenha ficado melhor. Eu não conheço. Deus fala sobre isso. Então, 2 Pedro 2,20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então estão em pior estado do que no princípio. E aí olha só o que Pedro diz. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, meu Pai, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Olha só como essa palavra, né? É uma palavra de repercussão. Olha, aquele que uma vez experimentou da graça, experimentou do mandamento, caminhou na presença de Deus,
e que se afasta, olha, teria sido muito melhor talvez de que ele não tivesse conhecido. Por quê? Porque acaba se enredando, acaba se envolvendo ou se permitindo envolver novamente por coisas desse mundo, ou seja, se embaraçando com coisas desse mundo. E aí, Verdade. a palavra diz que esse caminho é um caminho que nos tira do caminho de justiça. Essa decisão acaba nos tirando de um caminho de justiça. A justificação, né, que nós temos da nossa salvação. Deixamos de ser justificados, ficamos expostos. E aí, querido, eu compreendo de que... Tornamos o sacrifício salvífico de Deus inútil. É verdade. A palavra de Deus diz isso lá em Hebreus, né? Lá em Hebreus fala sobre isso, né? De que a gente acaba tomando parte do sangue de Cristo, né? A gente acaba recebendo a imputação de culpa, né? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Tem um movimento, meu pastor, que hoje algumas pessoas que falam que é o que eu disse, apostasia é uma palavra grega que quando você bota algum sufixo nela, você muda totalmente o sentido dela. Uhum. E tem um sentido que às vezes as pessoas confundem com lá em Atos 21, quando o apóstolo Paulo está falando de algumas pessoas que se apartaram, deixaram a lei de Moisés, né? E algumas pessoas já pegam, ali também é uma palavra apostasia, mas ela tem um sufixo diferente. Sim. Que se apartar algumas pessoas que se afastam. Mas existe um movimento por aí pregando que esse é um arrebatamento. Que é um arrebatamento. E aí entra a questão da hipergraça. Porque é muito mais fácil você viver na hipergraça, que você pode pecar à torto direito, fazer o que quiser, que você já foi justificado. Se isso fosse válido, não precisaríamos o apóstolo Paulo em suas epístolas. A gente não precisaria. Era só o sacrifício salvífico na cruz e acabou. Se o evangelho só fosse isso, não houvesse que ter uma renúncia, ter que militar contra a nossa carne, contra as transgressões da carne, não precisaria isso. Sim. Mas por que tem isso? E todo o tempo, quando o apóstolo Paulo está combatendo a apostasia, ele está falando, ele está dando chaves para que a gente possa ser blindado nesse tempo. E qual é? Santificação. Santificação, quando hoje eu estava lendo, hoje eu passei o dia todo lendo várias passagens, estudando mesmo a respeito de apostasia. A gente vê lá no Antigo Testamento, lá também houve um tempo que Deus supriu Israel do pão, do maná. O povo cansou do maná, quis carne. Deus foi lá e mandou as codornizes, as codornas. Fartou de sair pelo nariz. E logo em seguida, o povo esquece disso. O povo, ou seja, começa a se esfriar. Quando começa a esfriar, se afasta. Mas o povo está o quê? O povo está caminhando na direção, que eu quero abrir aspas aqui, que Deus está orientando. Moisés está conduzindo. Moisés, né, ele está ali conduzindo o povo, mas o que o povo começa depois de Moisés? Chega um período agora que Josué está conduzindo, vem outros períodos, e o povo começa a comer do pão de Baal. Do pão de Baal. O povo, ele se aparta da tua maneira e começa a alimentar do pão do Baal. Então a gente vê uma apostasia. O povo que comeu maná, sim, e escolheu agora comer do pão de Baal. Então, muitas das vezes, a gente observa que tem, esse tempo que nós estamos vivendo, pastor, eu tenho orado, Deus tem se revelado, e nas madrugadas, Deus tem falado muito, que nós vamos viver um tempo para frente de grande esfriamento espiritual. Infelizmente, muitas pessoas, a igreja, Deus está mudando a mensagem da igreja, trazendo a mensagem de arrependimento, a mensagem de santificação na verdade. Deus está trazendo um tempo de restauração da mensagem de salvação. Sim. De salvação. Porém, pessoas vão atrás daquilo que não é mais a vontade de Deus. Pessoas vão se ajuntar para ouvir ensinamentos que já não é mais ensinamentos de Deus. Pessoas vão estar em lugares que não é mais da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo todo o tempo está falando, gente, a chave é essa, santifique. Se santifique. Porque a gente vê qual foi a exortação dele para Tessalônia, santificação. Fuja das más conversações. Discutir esse tempo de política
não vai agregar nada. Meu Deus. Esse tempo, se qual é o demônio que está atuando, não vai adiantar. Está chegando o tempo para a igreja que genuinamente nós vamos viver um período de batalha espiritual. Queira quem goste, quem não goste, vamos viver um tempo de batalha espiritual. E batalha essa interna. Batalha essa onde, infelizmente, a gente vai ver suscitar muitos ensinamentos de demônios. Né? Quando você... O anticristo é tudo para preparar para o anticristo. As pessoas, o bispo Paulo Lockman, né, eu volto a falar, ele disse o seguinte, a gente está muitas pessoas preocupadas com a volta de Cristo. Só que a advertência de Cristo não é assim, ó, não é só esperar a volta dele. É esteja vigilante. Sim, sim. E aí você... E enquanto você... Não, quando você diz que... Assim, só retomando aquela temática lá da hipergraça, né? De que eu entendo que é uma doutrina assim, de grande engano, porque várias passagens, conforme você bem falou, né? Sobretudo as epístolas, né? Paulinas, né? Vão refutar isso. De que, olha, a igreja tem que andar vigilante. Existe uma série de critérios, né, de santificação pelas quais nós devemos caminhar e militar pela manutenção da nossa salvação. E aí, a carta aos Hebreus, né, capítulo 10, versículo 26 e 27, é muito forte isso aqui. Se continuarmos a pecar, dentro da linha da santificação que você falou, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Então, assim, uma grande advertência com relação à questão da apostasia. E que ela confronta, né, e joga por terra, essa palavra, né, de Hebreus, joga por terra a questão aonde está pavimentado o terreno frágil, né, da hipergraça. Porque, querido, a palavra de Deus ela é muito clara. Aqueles que apostatarem da fé, eles decairão da graça, eles estão abrindo mão da graça. E o que vem, aí eu estou querendo deixar aqui, não é para poder causar terror, pânico a ninguém, mas a palavra de Deus diz que virá uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, conforme a gente está assim, num alinhamento muito, muito forte aqui com relação à questão do tempo, né, que nós estamos vivendo, a leitura, né, uma leitura que tem assim, uma sincronia muito grande daquilo que a gente tá percebendo, nós não podemos, né, abrir mão, nós temos que estar sóbrios e vigilantes, né, entendendo de que o adversário ele está em derredor buscando a quem tragar do meio. Porque você falou que a gente vai viver um tempo de tribulação interno. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Por quê? Por causa das doutrinas que por vezes vão entrando e não são doutrinas... Querem empurrar de garganta abaixo. Não são doutrinas bíblicas. E aí, muitas vezes, vai entrar, né, de acordo com aquela contribuição que o menino fez, né? É Rogério o nome dele, né? De que a pessoa ela troca de igreja... Rodrigo. Ela, às vezes, troca de igreja, e muito boa, por sinal, né, a contribuição dele. A pessoa, às vezes, troca de igreja por conveniência, conforme você disse. Por quê? Porque aquela palavra, a sã e reta doutrina bíblica, né? Que, assim, a palavra aqui para mim é muito clara, Wagner. Já não resta sacrifício pelos pecados. Mas o que nos aguarda? Uma terrível expectativa de juízo. Então, nós precisamos permanecer. Precisamos permanecer na presença de Deus, porque o que está por vir são tempos difíceis, não são tempos fáceis. Nós não estamos falando aqui de que tudo vai passar e que nós vamos viver céu na terra. Não, nós vamos viver tempos difíceis. Mas os que estiverem... E vai vir um tempo de prosperidade. Não. Eu creio que possa vir, mas primeiro vai vir depois que verdadeiramente tivermos alinhado. Sim. Eu creio que o Senhor, nesse tempo... Eu estava conversando essa semana com uma amiga e eu falava justamente sobre esse tema, apostasia. E uma das coisas que Deus trouxe à minha memória agora
é a respeito da identidade. A identidade. Você vê que a primeira tentação de Jesus pelo diabo foi o que? A identidade. Jesus escuta aqui. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Entendeu? Mas ele primeiro ele foi tentar na identidade de Jesus. Jesus tinha acabado não, né? 40 dias anteriormente, escutado que o Pai, esse é o meu filho amado. Né? O Pai dando testemunho. Então, o que acontece? A gente precisa, nesse tempo, também preservar a nossa identidade. A nossa identidade de filho de Deus, a nossa identidade de servo do Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo está todo o tempo pregando para Timóteo. Timóteo, aviva o dom de Deus que há em ti. Ele começa a lembrar Timóteo a sua identidade. Olha, ele na segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele vai dizer, rapaz, lembra da sua avó, né? Lembra da fé da sua mãe, o exercício. Quando a sua mãe se converteu a Cristo, né? Ele começa a falar de coisas que identificam Timóteo. Sim. Que identificam Timóteo como mensageiro da verdade, como mensageiro da luz. Uma das questões que nós vamos precisar blindar para esse tempo também, pastor, eu queria deixar essa contribuição, é preservar a nossa identidade. Eu não preciso ouvir outras afirmações além do que próprio Deus afirma na sua palavra. Sim. Eu não preciso ouvir afirmações de outras pessoas, seja ela influenciadores ou não. E hoje eu fui ver a palavra influência. Quando você se deixa ser influenciado, é como que você deixasse correr algo dentro de você, porque influência, a etimologia da palavra é fluir dentro. Quando você é influenciado, é que você está assumindo que a cultura daquele que te influenciou, ela transpasse por dentro de você e flua de dentro de você. Né? Então, qual é a influência que nós precisamos para esse tempo de apostasia? Que virá sobre muitos. Muitos já estão em sinais disso. Muitos já estão em sinais desses tempos. O blindar a mente como? Eu preciso entender que eu preciso fluir de Deus. Amém. Ser influenciado pelos decretos de Deus. Então, eu não preciso de afirmação de A, B, C e D, que os céus, né, na sua palavra, está aqui, eu gosto de fazer, glória. Já afirmam. São as afirmações que já tem aqui. E aquele que se desviar dessas afirmações, né, de boas novas, que Deus inseriu no seu Filho como verbo, a nós, é o que o Senhor falou, hein? As consequências virão. Sim. As consequências virão. Eu tive um sonho semana passada, Deus fala muito também comigo em sonhos, e foi coisa de 20 minutos, aquele cochilo que a gente tira depois do almoço, né? Eu dei um cochilo no sábado, e de repente, nesse cochilo, muito rápido, eu vi uma roda. E essa roda girava, ela tentava rodar, ela rodava em uma certa velocidade, mas porém ela estava toda bamba. Eu olhei para essa roda como de uma bicicleta. Era a roda como de uma bicicleta. E ela estava toda bamba. Ela estava rodando, mas estava toda bamba. E essa roda, ela não conseguia se controlar. Ela estava totalmente fora de controle. Ela estava desordenada. Eu lembrei a palavra. Ela estava desordenada. Estava totalmente em desordem. E de repente eu vi que chegava uma mão grande. Uma mão grande, com um eixo reluzente, colocava naquela roda. Introduzia na roda aquele eixo reluzente. Maravilha. E começava a apertar, aquela mão começava a dar aperto àquela roda. E aquela roda, ela estava totalmente sem controle, ela começava agora indo para o seu centro de equilíbrio. Ela começava, e isso ia apertando, a mão ia apertando, e aquela roda ia chegando para o seu centro. E a mão ia apertando, e cada vez mais que a mão apertava, o senhor já está pegando. Meu Deus. Aquela roda ia chegando por centro. Ao ponto que aquela mão apertava mais, eu vi que fazia uma certa força, e aquela roda agora estava ficando no prumo. Estava ficando totalmente no centro, alinhada. Mas para que ela alcançasse isso, houve um aperto. Então eu creio que nós vamos sim viver. E eu acordei assim, espantado, assustado. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? Ele falou assim, estou eu ajustando a roda.
Amém. Glória a Deus. Estou eu ajustando a roda. Eita. E para ajustar a roda, eu vou apertar um cadinho. É. E nesse aperto, muitas coisas que não era para estar ali, vão ter que sair daquele lugar. Então, ou seja, né, é nesse tempo que nós precisamos blindar nossa mente. Para não entrar no nível de apostasia. Ou seja, guardar a nossa identidade, firmar a nossa identidade, né, que a Bíblia já afirma em Cristo Jesus para esse tempo. Né? Eu separei aqui, eu já vou passar a palavra para o Senhor. Lá em Filipenses 4, diz, vai dar uma chave muito boa, tá assim, ó. Não estejais inquietos. Filipenses 4, verso número 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Aí vai dizer mais agora no outro, irmãos, no verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sim. Ou seja, uma das formas que a gente vai blindar nossa mente é o que o apóstolo Paulo estava ali tentando blindar a mente de Timóteo. Timóteo, lembra quando você foi chamado? Aviva o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Para o seu ministério. Então pode ser que alguém está me ouvindo, nos ouvindo aqui agora, pastor, que está vivendo esse momento de esfriamento, por causa de um ressentimento, se esfriou da igreja, não entendeu o propósito, não entendeu os caminhos secretos que o Senhor está conduzindo ele, e de repente está esfriando na fé, não está entendendo, de repente, o porquê que está vivendo esse momento de isolamento. Paulo precisou viver um tempo de isolamento quando caiu do cavalo. De repente, tem pessoas que caem do cavalo e não estão entendendo por que caiu. De repente, tem pessoas que Deus está fazendo com que ela enxergue para dentro de si, enxergue os valores que o Senhor tem colocado. E eu deixo minha última palavra para quem possa estar ouvindo, que gosta de um debate político. Cara, foge de debate político. Né? Foge de ir para a internet. Se você não for para a internet para pregar, para liberar um testemunho salvífico em Cristo Jesus, use dessa ferramenta. Deus está nos dando as oportunidades, né, de converter aquilo que a gente muitas vezes amaldiçoamos, o Instagram, amaldiçoamos muitas vezes a gente amaldiçoou essa ferramenta, e hoje está dizendo, o mal não estava na ferramenta. É verdade. O mal não estava no Instagram, o mal não estava no Facebook, não estava no WhatsApp. O mal estava onde? Aqui, ó. Se eu não blindar isso aqui, eu vou usar disso aqui para propagar aquilo que é mal. Então, que a gente possa, nesse tempo, verdadeiramente guardar o nosso tesouro. Guarda aquilo que tens, para que não venham e tomem a nossa coroa. Amém, meu pastor? Amém. Bom, querido, eu tinha reservado também esse texto, né, de Filipenses 4:8. Entendendo que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, e também compreendendo também, né, de que precisamos trazer respostas, né, porque não é porque o tempo é de dificuldade, porque o tempo é um tempo de escassez, e a gente sabe que lá quando fala da lei da semeadura, a palavra de Deus diz sobre isso, né, de que tem a semente que cai, né, em terreno que é terreno rochoso, né, terreno pedregoso. E muitas vezes a gente vendo a dificuldade, a gente acaba desistindo. Então, eu quero poder deixar uma mensagem para quem nos ouve nessa noite, de que a gente possa perseverar. Porque a palavra de Deus diz de que aqueles que perseverarem até o fim, né, esses receberão, né, a coroa de glória. Esses receberão, né, por herança, né, os céus do Senhor, receberão a vida eterna. Então, o tempo é um tempo difícil, mas nós precisamos permanecer, pensando em tudo aquilo que é de boa fama, né, guardando, né, blindando nossa mente, né, das más conversações, das notícias, né, que são notícias de tragédia, das fake news, de debates que são debates vãos que não vão acrescentar em nada. Então, queridos, eu quero deixar, né, essa mensagem. Nós temos aí mais 20 segundos de live,
mas eu quero poder abençoar, né, a vida de vocês e agradecer, né, a cada um dos irmãos, né, que estiveram conosco e agradecer você, Wagner, sobretudo. Né? E Esse tema é muito abrangente. E profetizar, né, sobre a vida das pessoas, de que elas possam permanecer na presença de Deus durante esse tempo.